Vamos agora falar do duelo da Libertadores que tivemos agora há pouco. Após a derrota na ida, o Fluminense conseguiu reverter no tempo normal, né? Chegou a abrir 2-0, o Grêmio diminuiu 2-1. Fomos para as penalidades e o Fluminense levou a melhor. No duelo dos tricolores, o tricolor carioca está nas quartas de final da Copa Libertadores. Um duelo muito interessante, meu caro Lazzarini. Não sei se a gente já tem, meu caro Daniel, os números para a gente trazer para a galera que está nos acompanhando. Vamos então colocar na tela, porque esse jogo, para quem não acompanhou e agora está se ligando junto com a gente, foi um jogo cheio de nuances. Então vamos lá. Comparativos de dados estatísticos do jogo. 53% da posse de bola do Fluminense, 47% do Grêmio, jogo muito equilibrado. Chutes, 13 do Fluminense, 6 do Grêmio, mas no gol também muito equilíbrio, 3 do lado do tricolor carioca, 2 do lado do tricolor gaúcho. 388 passes trocados do Fluminense, 348 do Grêmio, 7 escanteios do Fluminense, inclusive num desses lances Pinto, gol do Thiago Silva, contra 2 da equipe do Grêmio, 12 faltas do Fluminense, 11 do Grêmio. Esses números são do SofaScore, aliás, um site maravilhoso que traz números e dados estatísticos muito importantes dos jogos para a gente. Um primeiro tempo, pegando esses números, Lazzarini, que o Fluminense abre 2-0, e pelo que produziu nos 30 primeiros minutos, poderia até fazer 3, 4. O Grêmio tentou voltar ao jogo, tentou assimilar um pouco mais as ações, quando o time do Mano dá uma reduzida no seu ritmo. Aí o Grêmio, não é que dá jogo, mas o Grêmio começa a construir. No segundo tempo, aí é uma característica muito própria do Mano. Óbvio que o Renato também mexeria nessa equipe para tentar voltar. Diferente, e ele volta, é um Grêmio que passa a atacar mais, é um Grêmio que passa a incomodar mais, é um Grêmio que passa a produzir mais e, naturalmente, tem um gol anulado do Gemerson e depois do Gustavo Nunes, é o gol validado. O Grêmio domina o segundo tempo, o Fluminense domina o primeiro tempo, um jogo de muito equilíbrio de ações, e aí nos pênaltis o Fluminense leva a melhor. Faço 2 recortes que eu queria te ouvir, Lazzarini. Primeiro ponto, é impressionante como os times do Mano têm uma característica muito peculiar, né? Abrem 2-0, conseguem reverter resultados, mas não conseguem, diante dessa vantagem, tentar ampliar essa possibilidade de resolver a parada no primeiro tempo. Repito, pelo que a gente viu nos 30 primeiros minutos, 3-0, 4-0 para o Fluminense não seria nada demais. E um outro ponto, o Renato mais uma vez escala mal no início, tem que mexer no intervalo, para do intervalo para o segundo tempo aparecer um novo Grêmio. Acho que esses 2 recortes traduzem muito bem o que foi Fluminense 2, Grêmio 1 e essa partida chegando até as penalidades e a classificação do Flu. Complemento as suas colocações com goleiro grande decide campeonato. Sem dúvida. Fábio, 43 anos pegando pênaltis decisivos e aí coloca o atual campeão da Copa Libertadores da América nas quartas de final. Vamos por partes, né? Vamos por partes, começando pelo lado do Grêmio, equipe derrotada, eliminada da Libertadores da América. O Grêmio hoje, 80% da culpa hoje pode cair nas costas do Renato. Porque o Renato escala muito mal esse time. É um time que a gente sabe que não foi treinado, que é um time que não vem atuando da forma como ele quis hoje, né? Você coloca, obviamente, esses 3 zagueiros. O Monsalve, para mim, é hoje um dos principais jogadores da equipe do Grêmio. Banco, entrou depois. Banco. Vila Sante, um dos principais jogadores do time do Grêmio. Banco. Então, assim, não tem explicação. Não tem como o Renato chegar na coletiva agora e falar assim, eu não escalei o meu camisa 10, eu não escalei o Monsalve que está resolvendo a parada aqui para mim, porque eu queria vir com 3 zagueiros, né? Eu tinha construído o resultado lá em Curitiba, a gente lembra que o Grêmio ganhou o primeiro jogo por 2-1, só que assim, né? Você dá campo para o seu adversário. Sim. Então isso é muito perigoso para um time que o Mano sabe jogar uma competição. A gente sabe que o Fluminense não vencia por 2 gols de diferença um jogo acho que faz 4 meses, desde o Campeonato Carioca o Fluminense não vence um jogo por 2 gols de diferença. Hoje fez o 2-0 e se acomodou um pouco. Se acomodou, mas também a gente tem que dar mérito realmente para a equipe do Grêmio quando o Renato mexe no intervalo. O primeiro tempo do Grêmio é desastroso, né? O Fluminense teve várias chances, como você falou. Se acabasse 3, 4, não seria nenhuma loucura. Renato mexe no time, coloca essas peças, como a gente falou, tira o Kahneman, volta com uma linha de 4, volta com um atacante a mais, e aí o Grêmio encaixa.
só que não dá tempo, né? Aí a gente fala, fez um gol, que obviamente levaria o jogo para as penalidades, mas ficou no quase. A gente viu mais posse de bola do Fluminense, mais finalizações do Fluminense, mais ações defensivas da equipe do Fluminense, porque abafava, o Grêmio saía para o jogo, não conseguia jogar, né? Tinha sempre alguém mordendo ali da equipe do Fluminense, uma marca hoje expressiva do Martinelli, que eu acho que jogou bem hoje também, igualou o Fred em números de jogos na Libertadores, 29 partidas pelo Fluminense na Libertadores, agora vai se tornar o maior, né? Vai chegar a 30 ou 31 no mínimo, né? 31 que o Fluminense avança para as quartas de final. Vamos analisar os dois times, né? Como começaram Fluminense e Grêmio e como que o jogo se desenrolou. Vamos lá então, começando com o tricolor e as mudanças do Mano Menezes. Do lado esquerdo é o Fluminense que começou, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga, André, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. E aí eu acho que é o golpe de mestre do Mano. Porque o Arias e o Serna, em alguns momentos, eles voltam, forma-se, às vezes, um bloco compactado no meio com 5 jogadores, e o Grêmio, visivelmente, só fica com 2 homens, que é o Dodi e o Vidiaçante. E os coitados ali, o Vidiaçante, todo mundo até falou, o Vidiaçante hoje muito abaixo, mas ele foi muito sobrecarregado durante o jogo. E eu acho que ali, nesse primeiro tempo, o Mano consegue equilibrar as ações. O que acontece? O Fluminense tem muita ação nos 30 minutos, gasta muita energia. Os jogadores agora, depois dos 35, voltam, são obrigados a ficar correndo atrás do Grêmio. E aí ele é obrigado a fazer algumas alterações, né, Lázaro? Que a gente vê do lado direito. Aí entra o Felipe Melo, entra também o Esquerdinha, o Nonato, o Lima, né? O Lima entra no lugar do Serna, que o Serna estava esgotadíssimo no jogo. E o John Kennedy no lugar do Cauã Elias, que também começou a cometer alguns erros ali dos 10 para os 15 minutos, onde acontece a alteração. E aí o John Kennedy para tentar mudar o panorama do jogo. Só que volta a destacar, em que pese o ponto positivo do Mano, entender que o meio de campo era o principal ponto do jogo, e ele domina essas ações, é um Fluminense que depois que constrói o placar, ficou muito refém de esperar o que o Grêmio ia produzir uma característica muito direta do Mano Menezes. E assim, né, a gente está vendo, por exemplo, as ações do Ganso, né? O Ganso realmente é esse maestro, é o cara, a bola tem que passar nos pés do Ganso. E no segundo tempo, não chegava tanto, porque, obviamente, o Grêmio estava atacando. O Ganso ficou um pouco adiantado, recuava para marcar, como você falou, Ivan, mas precisa realmente... o Mano entendeu esse meio-campo e mudou ali, certeiro. Na hora que o Serna estava esgotado, coloca o Lima, que é um outro jogador de muita velocidade. O Arias hoje, com 10 minutos de jogo, ele dá um carrinho na lateral, ele vai brigar por uma bola na lateral, que ele mostra que ele estava afim do jogo, né? E assim, o Arias é craque. Hoje, um jogador colombiano, hoje, é um dos principais nomes nessa equipe do Fluminense, tanto é que ele termina o jogo também. E aí, como a gente estava destacando, o Mano sente que precisa colocar, para reforçar esse meio-campo, coloca o Nonato também, que é um jogador que pode atuar tanto como um segundo volante, como um jogador que vai ter essa saída de bola para fazer essa ligação com o Ganso. O Esquerdinha não começa o jogo porque ele foi muito mal no jogo da ida, né, no jogo lá em Curitiba, diante do Grêmio. É apenas um garoto, a gente tem que lembrar, o Esquerdinha tem 19 anos, é muito, muito jovem ainda. O Guga começa improvisado, né, como um lateral esquerdo. A gente lembra que o Guga é lateral direito de ofício, então o Mano coloca 2 laterais direitos na partida, o Samuel Xavier e o Guga improvisado na esquerda, mas depois o Esquerdinha entra, dá conta do recado, de segurar ali. Mas eu acho que hoje, realmente, a torcida do Grêmio, obviamente, a gente depois vai poder escutar, né, o Renato na coletiva, mas a escalação que ele começa o jogo entrega os pontos. Porque você, com 15 minutos de jogo, tomar o primeiro gol, você perde totalmente o seu plano de jogo. Se o plano de jogo do Renato era... vamos com 3 zagueiros, vamos segurar o 0-0 até o intervalo, o Fluminense vai vir com tudo para cima. Se a gente tomar um gol, eu vejo aqui o que dá para fazer, eu uso um plano B, com 15 minutos você toma um gol, com 30 você comete um pênalti e toma o segundo, aí não tem. Acho que o Grêmio estava torcendo para o primeiro tempo acabar logo, para o Renato tentar mudar, ele conseguiu, fez o gol que levou para os pênaltis, mas não foi o suficiente. Até o do que o Lazzarini está ilustrando para a gente, vamos trazer as escalações de como o Grêmio começa e como o Grêmio termina, para que você aí de casa possa entender onde o Renato errou
na visão não só nossa, viu? A torcida do Grêmio está irritadíssima. Desde o início do jogo, ouvi alguns amigos da imprensa gaúcha, já tinha muita preocupação quando saiu a escalação. Falando, olha, esse meio de campo aí com Dodi e Vilhaçante, o Pavão ali um pouquinho mais à frente, o Soteldo não vai dar jeito, não tem marcação forte que dê jeito. Então aí na tela para você, nós temos do lado esquerdo o Grêmio que começou, do lado direito o Grêmio que terminou. Então, Marquezin, Gustavo Martins, o Gemerson e o Kahneman formando a linha defensiva. Aí João Pedro, Dodi, Vilhaçante e Reinaldo, Pavão, Soteldo e Braithwaite. Aí do lado esquerdo, aí nós temos o Grêmio que terminou com as suas 5 alterações do meio para frente. O Renato ele proporciona algumas mexidas já no intervalo, 2 delas, inclusive, o Cristaldo no lugar do Kahneman e o Nunes no lugar do Pavão. Aí ele mexe aos 23 do segundo tempo, com o Monsalve entrando no lugar do Dodi, que é um dos pontos que o Lazzarini destacou. Não dá para entender por que ele fica no meio. Aí ele vai querer bater boca com o jornalista, falando que sabe mais do que o jornalista, enfim. Mais uma das coisas que o Renato faz, né? Não consegue trazer em campo reflexo, e aí tem que ficar batendo boca com o jornalista, até para tentar fomentar também algum tipo de antipatia do torcedor com o jornalista. E aí, para fechar, o Arezzo no lugar do Braithwaite, e aí aos 47, o Soteldo saindo para a entrada do Natan. No segundo tempo, Lazzarini, como você falou, ele corrige todos os erros na estrutura do meio-campo e principalmente na parte ofensiva, e você lembra bem, quando entra o Monsalve, nitidamente muda o jogo do Grêmio, até o Gustavo Nunes, que é autor do gol do Grêmio. O Grêmio muda de panorama. O Cristaldo também. O Cristaldo é um dos caras que mais toca na bola desde que ele entra em campo, e precisa. Porque esse time que termina o jogo, na minha opinião, talvez no lugar do Arezzo, o Braithwaite, seja o time ideal do Grêmio. Sim. Você tem um Soteldo para entrar no segundo tempo, e aí a gente não sabe também qual... Será que você vai colocar... Você tem o Soteldo, né, no seu time. Se você coloca ele no banco de reservas, isso pode gerar uma crise também dentro do elenco, né? Então o Renato sabe... não é nem massagear o ego do jogador, porque o Renato também foi um grande jogador, a gente sabe disso. Mas entender como vai funcionar esse vestiário. E aí você colocando realmente algumas peças, mas não é jogo talvez para o Soteldo. Não era jogo talvez para o Soteldo, muito porque o Fluminense é um time que consegue marcar muito bem. Então, assim, não dá para entender também por que o Renato quis começar com esse meio-campo. Né? A gente viu com um meio-campo com o Dodi Vilhaçante faltando criatividade. Não adianta nada o Braithwaite estar lá na frente jogado com o Soteldo, quem que vai passar a bola para eles? Quem que vai fazer essa ligação? Né? E aí você mata os seus 2 pontos, porque é isso. Eles têm que voltar para marcar, para recuperar a bola, para sair jogando. O time fica muito aberto, muito exposto. E em meia hora o Fluminense resolveu a parada. O Fluminense em 30 minutos fez 2 gols. O Grêmio, depois, a gente falou mais uma vez, no intervalo, resolve todas as mexidas, o Renato arruma a casa. Eu acho que hoje isso, no futebol, está sendo muito legal. Porque as equipes os técnicos estão podendo modificar tudo. A gente está falando de 5 substituições. Sim. Ele trocou, você destacou, os 5 jogadores da frente, ele trocou meio time. Se a gente está falando de 11 jogadores, que um é o goleiro, você troca meio time, Vá. E aí você muda totalmente a característica do jogo, né? E aí quando você muda a característica do jogo, né, você traz um novo Grêmio, só que é aquilo, vou reiterar esse ponto a você que nos acompanha. É um Renato que escala mal de novo, coloca um meio só com 2 jogadores. Aqui eu estou vendo as críticas, né? Porque a gente está tentando pescar algumas informações, porque tem uma pressão em cima do Renato, diante até desses resultados que ele entregaria nesse segundo duelo. E aí, pegando o recorte das 2 eliminações, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ele joga bem, só que quando tem um a mais, não consegue agredir, não consegue incomodar o Corinthians. E o Corinthians tem até um gol anulado do Giovani, poderia até sair com a sorte com um jogador a menos. No jogo de volta no Couto Pereira, o mesmo recorte. É um Grêmio que não consegue aproveitar o fator casa, não consegue pressionar, há até um equilíbrio diante de um jogo bem limitado, e aí nos pênaltis o Corinthians leva a melhor. Pegando o jogo do Fluminense, até os 2 erros do esquerdinha, que você lembrou bem, Lazzarini, é um jovem, menino, 19 anos, o Fluminense dominava as ações do jogo, era melhor na partida, era superior no duelo, aí o Grêmio consegue ali, nos lances que o esquerdinha acaba fazendo parte, vacilando, vira o jogo, assume o protagonismo da partida, mas não consegue também matar a série. Consegue entrar no jogo graças aos erros do esquerdinha. E hoje,
como a gente já falou, um primeiro tempo desastroso, um segundo tempo ao equilíbrio. Diante desses recortes, também tem o agravante para cima dele poupar jogadores e perder pontos importantes, onde o Grêmio já poderia estar mais com a cabeça mais ali fora d'água naquele rebaixamento ali, não estaria tão delicado como ele encaixou uma boa série de vitórias e parecia que o Grêmio não iria flertar mais. O Grêmio volta a tropeçar e volta a flertar com a zona de rebaixamento. Diante desse momento, as duas eliminações, as duas péssimas atuações diante de Fluminense e de Corinthians, e o recorte preocupante do Campeonato Brasileiro, dá para imaginar que o cargo do Portaluppi começa a ficar ameaçado, a sequência do Renato dentro do Grêmio possa ficar ameaçada? Eu acredito que sim, Ivan. Porque, assim, a torcida do Grêmio não pode só se contentar em ganhar Grenal e ganhar Gauchão. O Grêmio é grande, claro. O Grêmio é campeão mundial. Então, assim, a gente está falando realmente parece isso. Ganhamos o Gauchão, já está tranquilo. Vamos ganhar os 2 Grenais que tem no Brasileirão e a gente fez o ano. Está sendo isso, ultimamente, os anos do Grêmio. Não pode, né? Como você falou, teve a faca e o queijo na mão para matar o Corinthians, para passar na Copa do Brasil. Hoje, a escalação desastrosa do Renato, e é sempre isso. O Renato reclama do calendário. Tá, mas todos os outros 19 times reclamam do calendário. Aí o Renato reclama assim, mas então a gente está falando do Fortaleza, que era líder do Brasileirão até outro dia, que está em segundo. O Fortaleza vai jogar na Argentina, o Fortaleza demora 6 horas para chegar, o Grêmio demora 1. O Grêmio demora 1h30 para viajar na América do Sul. É o time que hoje, se tem alguém que leva uma vantagem em logística, é o Grêmio, é o Inter, são as equipes aqui de São Paulo, a equipe do Rio de Janeiro. Não o Fortaleza, que está lá a 4.000 quilômetros da ponta de Porto Alegre. Então, assim, realmente é um ponto que acho que essa relação está ficando desgastada. Né? E eu também estava conversando com alguns amigos jornalistas lá do Sul, o pessoal falou, cara, não dá mais para o Renato mais, porque é isso. Teve problema com a enchente, aconteceu, beleza. O Inter também ficou fora de casa, o Grêmio está um pouco mais ainda. Mas assim, né, sabiam de todas as circunstâncias, de todo o calendário do ano, não adianta reclamar agora, no meio de agosto, quando o ano está acabando, né? Então... Não tem muito sentido, não tem né? sentido. Essa reclamação. Vamos direto para o Maracanã, porque é o seguinte, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não se inscreveu, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!